Simplesmente foram acrescidos, ou adulterados versículos, por religiosos para validarem suas interpretações teológicas. Como já vimos durante todo este estudo, o propósito do cristianismo foi de criar uma nova religião totalmente separada dos judeus, e do seu Deus, que a propósito é o único Deus que existe. Vejamos alguns exemplos. A mulher adúltera. Do capítulo 7 a partir do versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11 do Evangelho segundo João, vemos uma passagem aparentemente bonita e inspiradora, mas que não aparece em nenhum original deste Evangelho. Mas o maior problema é que ela é totalmente anti-Torá. Claro que para um leitor atento, essa história suscita várias perguntas. Se essa mulher foi pega em flagrante de adultério, por exemplo, onde está o homem com quem ela foi pega em ato de adultério? De acordo com a Torá, ambos deveriam ser apedrejados, conforme os textos a seguir. Mas na narrativa vemos apenas a mulher que adulterou sendo apresentada para ser apedrejada. O que contradiz a Torá, e mesmo o contexto da passagem, pois se os fariseus, tão observadores da lei como eram, e queriam aproveitar um fato ocorrido para testar o julgamento de Jesus, não cometeriam o erro de violar a própria Torá, dando um testemunho falso, pois sabiam que poderiam ser acusados por isto. Além de faltar o homem que adulterou com a mulher, o julgamento só podia ser feito pelos juízes, isto é, o Sanhedrin. Jesus não era membro do Sanhedrin. Então não teria motivo, judeus, levarem um ato que configura transgressão da Torá, para ser julgado pelos juízes. A um civil, os fariseus não podiam apedrejar ninguém, sem a decisão prévia do Sanhedrin. Não havia areia dentro do templo. É só observar o Muro das Lamentações. O material pelo qual era o chão é aquele mesmo do muro, horas. E o principal, esta passagem quis colocar o JC acima da Torá e, obviamente, do Eterno. Outro caso seria o batismo em nome da Trindade em Mateus 28:19. A Bíblia de Jerusalém em sua nota marginal diz: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar, no nome de Jesus, conforme Atos 1:5, 2 verso 38. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado em nome da Trindade. A própria Igreja Católica assume o crime. Além disso, esse batismo, entre aspas, em nome de Jesus, tem mais passagens do NT, como em Atos 8, verso 12, 8, verso 16, 10, verso 48, 19, verso 5, Romanos 6, verso 3, Gálatas 3, verso 27,
Também existem manuscritos do Novo Testamento rasurados. Uma página do Códice do Vaticano, do século IV, com uma nota marginal, entre as colunas 1 e 2, na qual um copista medieval critica acerbamente um predecessor por ter alterado o texto, insensato e desonesto. Deixe o texto antigo, não o altere. Nessa próxima imagem vemos que João capítulo 8, que é o episódio relatado anteriormente da suposta mulher adúltera, começa do versículo 12. Isto é, sem nenhum traço desta fábula. Observe que a imagem 1, extraída do Codex Alexandrinus, para o trecho circulado, em comparação com a segunda imagem, extraída do Codex Sinaiticus, apresenta detalhes divergentes, a saber, um traço acima do termo circulado, e a letra grega θ, em lugar da letra grega ômicron, se tomada como referência à segunda imagem. Em letra uncial, o sigma é escrito em formato semelhante ao nosso C. Assim a expressão grega, em uncial, O, C, corresponde à forma impressa, que parece uma letra O, e uma letra C, os, que em minúscula, e acento grave, conforme as edições impressas do NT grego, facilmente encontráveis no mercado. Assim se escreve, letra que parece a letra O, e outra que parece uma cedilha, os. Trata-se de um pronome demonstrativo, podendo ser parafraseado como ele, pronome pessoal, ou aquele, pronome demonstrativo. Essa seria a versão do Codex Sinaiticus. Já o Codex Alexandrinus alude ao invés de aquele, a palavra Deus. Letra grega θ, usada junto com sigma, forma a palavra Deus, que é o caso do Codex Alexandrinus. Já no Codex Sinaiticus temos a letra ômicron, mais a letra sigma, que forma aquele. O Codex Sinaiticus é do século IV, já o Codex Alexandrinus é do século V. Ficaria assim a versão do Codex Alexandrinus. Assim a versão do Codex Sinaiticus. Fica claro aqui que essa mudança foi introduzida para enfatizar a divindade de Jesus, por causa da visão do copista, pois o Codex Alexandrinus veio depois do Codex Sinaiticus. O ano tradicional do nascimento de Jesus é o ano 1 da Era Comum. Era suposto que o Jesus bíblico não teria mais de 2 anos de idade quando Herodes ordenou a matança dos inocentes. No entanto, Herodes morreu antes de 12 de abril do ano 4 antes da Era Comum. Isto levou alguns cristãos a redatarem o nascimento de Jesus entre 6 a 4 antes da Era Comum. No entanto, Jesus era também suposto ter nascido durante o censo de Quirino. Este censo teve lugar depois de Arquelau ter sido deposto em 6 da Era Comum, 10 anos depois da morte de Herodes. A Enciclopédia Judaica nos diz acerca disto,
É possível que essa objeção a ser numerada tenha algo a ver com a insurreição liderada por Judas, o Galileu, contra o censo realizado por Quirino, Cirenos, nos anos 6 a 7, Lucas 2, verso 2, Atos 5, verso 37. Este censo, ou melhor, a tributação que foi o resultado dele, é mencionado por Joséfo em Antiguidades Judaicas 18, e Lucas conecta com ele a data do nascimento de Jesus. Mas foi provado conclusivamente por Schurer em sua obra Geschichte, Disudeshen, Volkezin, Zeitalter, e Jesu Christi, que tal censo não poderia ter sido realizado por uma autoridade romana enquanto Herodes ainda reinava. Não se sabe detalhes sobre este censo de Quirino. Os cristãos também alegam que o Novo Testamento, entre aspas, foi profetizado em Jeremias 31. No livro de Jeremias, capítulo 31, encontramos uma passagem onde Deus fala da criação de um novo pacto. A igreja insiste que esse novo pacto foi concluído com a morte de Jesus, e somente através dele os judeus podem encontrar salvação. O autor do livro de Hebreus vai mais longe ainda, e contextualiza o que ficaria mais tarde como a divisão cristã entre Novo e Velho Testamento. A intenção do autor é clara. Com a morte de Jesus, uma nova aliança foi criada, deixando a velha aliança, a Torá, ultrapassada e fadada a desaparecer. Mas ao analisarmos a profecia de Jeremias conseguimos enxergar a falsidade desse argumento, e a verdadeira mensagem de Deus ao povo israelita. A profecia começa anunciando a criação dessa nova aliança. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Deus anuncia claramente a criação de uma nova aliança, ou um novo pacto com o povo judeu. O fato de existir um novo pacto, não implica de forma alguma a anulação do pacto anterior, como já vimos no começo dessa série de vídeos. Na história de Noé, Deus fez um pacto com a humanidade por meio dele. A seguir, Deus fez um novo pacto com Abraão, depois com Isaac e novamente com Jacó. Quando o povo israelita se encontrou com Deus no Monte Sinai, Deus fez um novo pacto com eles, e depois com Davi e Salomão. Nenhum desses pactos anula o anterior, nem os tornou obsoletos. A nova aliança anunciada por Jeremias não implica na anulação dos pactos anteriores. Conseguimos ver também, ainda nesse primeiro verso, um ponto que contraria a teoria cristã. No final do versículo, está escrito que essa nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. O reino de Israel foi dividido entre essas duas casas, e que a Síria exilou a casa de Israel, que se espalhou entre as nações. De acordo com o profeta, essa nova aliança vai ser feita quando Israel for restaurado, e as duas casas retornarem. Isso torna impossível que essa aliança tenha sido feita com a morte de Jesus, pois nos seus dias, a casa de Israel estava espalhada nas nações. No próximo verso vemos os cristãos, mais uma vez, alterando o sentido das Escrituras. Aqui está uma passagem interessante que os cristãos tentaram apagar. Deus acusa o povo israelita de ter quebrado a aliança com ele, e os haver desposado. Ou seja, apesar de Israel estar casado com Deus, quebraram o pacto com ele. O pecado que causou isso, diz o Eterno por meio de Jeremias, foi a idolatria. Sabemos que a Torá compara o pecado da idolatria com o adultério. Pelo fato de Israel estar casado com Deus, e seguirem outros deuses, estão traindo sua relação, e quebrando portanto sua aliança com Deus. O autor do livro de Hebreus não quis que o verso indicasse que Israel quebrou a aliança, apesar de estarem casados com Deus.
Ele sabia que isso indicava que a possibilidade de retorno ainda era possível, então ele altera o verso. Sem ninguém notar, o autor do livro de Hebreus remove a frase, eu os haver desposado, e substitui por, eu me desinteressei deles. Vocês quebraram o meu pacto, eu perdi o interesse em vocês, e vou fazer um novo pacto então com outro povo. Essa é a mensagem que o livro de Hebreus quer transmitir. Dessa forma o Velho Testamento se torna obsoleto, e o interesse de Deus por seu povo desaparece, abrindo assim as portas para um novo testamento com um novo povo. Obviamente que essa proposta do Novo Testamento é derrubada por uma promessa feita por Deus. Mas a mentira não é a prova de balas, e os cristãos ainda têm mais alguns problemas com a profecia. Nos versos seguintes o profeta explica qual é a nova aliança. No dia que a nova aliança for estabelecida, com a restaurada casa de Israel, a lei de Deus vai ser inscrita nos corações de toda a casa de Israel. O Eterno, quando a pessoa se arrepende de suas transgressões verdadeiramente, Ele a perdoa de forma a aceitá-la de volta. É isto que Ele quer dizer que não mais lembrará do pecado do povo. Como por exemplo, essa nova aliança predita em Jeremias, alude ao momento do retorno do povo israelita à terra prometida, a união da casa de Judá com a casa de Israel. Momento este que se tornará a plena era messiânica. Na era messiânica, todo mundo terá mais oportunidade de conhecer a Deus. A Torá será propagada a nível mundial, da mesma forma que a agenda imunda da elite oculta é propagada incansavelmente nos dias de trevas de hoje. Nos dias de luz da era messiânica, o que será propagado será a Torá. Isso apresenta um problema teológico enorme para os cristãos. Se a nova aliança foi criada com a morte de Jesus na cruz, como afirma o Novo Testamento, por que gastar fortunas enviando missionários pelo mundo? Pois, de acordo com o cristianismo, existem 2 bilhões de muçulmanos e quase 1 bilhão de hindus que não conhecem a Deus, sem contar o crescente número de ateus e pessoas de outras religiões. E os judeus, é claro. Mas se a profecia se cumpriu, e a nova aliança foi estabelecida, então o mundo inteiro já conhece a Deus. As outras religiões não existiriam, e missionários seriam desnecessários. Fica claro porque a nova aliança anunciada por Jeremias não está no Novo Testamento, e sim, em um pacto futuro que Deus fará com Israel, onde nunca mais serão exilados, e Jerusalém jamais será destruída novamente. Tempos de era messiânica. Para finalizar essa sessão de estudo teológico, vejamos algumas contradições explícitas no Novo Testamento.
Os personagens citados por Jesus encontram-se no livro Guerra dos Judeus, do historiador Flávio Joséfo. É um evento posterior 40 anos após a morte de Jesus, que, assim, não poderia ter falado sobre tal ocorrência. Além desta parábola mentirosa, tentam dar aval para a teologia da substituição, em que os judeus, lavradores, por matarem Jesus, colocando eles como os únicos assassinos do Jesus, algo que contradiz a passagem de Lucas 18, perderão a vinha para outras pessoas, ou seja, para a igreja, pelo fato deles terem aceitado Jesus como Messias. Diante de tantas contradições, imagine você tentando investigar um acontecimento e interrogando as testemunhas. Suponha que cada uma conte uma versão diferente, uma contradizendo a outra. A que conclusão você chegaria? Com certeza a versão que corresponde à verdade é só uma. Ou pior, todos podem estar mentindo. Muitos tentam justificar tais contradições dizendo que os relatos se complementam, quer dizer, um dá detalhes do que o outro não deu. E assim juntando todos eles, passamos a ter um quadro mais nítido do que realmente aconteceu. Raciocínio interessante, se os relatos realmente se complementassem, mas não é isso que observamos. Relatos para serem complementares não podem se contradizer. Uma coisa são relatos que se complementam, e outra muito diferente são relatos que se contradizem. Como você, por exemplo, sendo um juiz, daria um veredito com tantos argumentos contraditórios em defesa de um réu? Com certeza este réu seria acusado culpado. Deus abomina a mentira. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive na verdade, e pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira, e não compactuar com os mentirosos. Ao expor algumas passagens contraditórias do Novo Testamento, não foi objetivo nosso denegrir a imagem das Escrituras, e muito menos desacreditá-la. Ao contrário, o objetivo é dar mais credibilidade aos textos sagrados para que quem vê o vídeo saiba o que na realidade estão lendo. Devemos mais do que nunca
voltarmos às veredas antigas, e buscarmos pelos antigos caminhos, restaurarmos nossas vidas, conforme a vontade do Eterno para nós. O Novo Testamento ensina doutrinas estranhas à Torá, até mesmo de tratar o próximo com fingimento, isto é, enganá-lo. Enganar alguém é totalmente contra a vontade do Eterno. Ele não gosta nem que mentimos, e nem que enganamos o próximo. O Novo Testamento isenta a pessoa da responsabilidade de suas ações, ao afirmar que todo aquele que crê em Jesus não está condenado, conforme é visto em João 3, verso 18, e verso 36, e em Marcos 16, verso 16. Lembremos o ladrão na cruz, que por acaso o catolicismo chama de bom ladrão. Ele, próximo de sua morte, se arrependeu dos seus delitos. E assim supostamente estaria no paraíso, porque acreditou no Messias Deus de Roma. Enquanto os judeus que praticaram a vida inteira a Torá, foram pessoas justas, estão condenados segundo essa visão, porque não acreditaram que o JC era o Messias. Desde quando a salvação depende de uma criatura de Deus? O Eterno é o único Salvador. E na sua Santa Torá, ele não colocou o conceito de salvação crer numa criatura dele, porque a fé, ou melhor emuná, confiança, que a Torá ensina, deve ser centrada e focada somente no Eterno. Isso é a essência do monoteísmo. O contexto de salvação em todo o Tanar, a raiz, Yahshua e seus derivativos, fora nomes próprios, aparecem mais de 350 vezes. Em todas as instâncias, o contexto é livramento da mão de inimigos, de situações perigosas ou angustiantes. Mas no que é conhecido como mundo vindouro, nessa nova existência, multidões despertarão do pó da terra, uns para a eternidade, outros para a aniquilação. Mas será que é pela fé em alguma criatura de Deus, que essas pessoas receberão salvação? As Escrituras não nos dizem isto. Até mesmo no Novo Testamento, contradizendo a doutrina dele de salvação pela fé, vemos explicitamente que cada um receberá sua paga,
conforme suas obras. Uma pessoa que viva de forma predominantemente íntegra será contada entre os justos, uma pessoa iníqua, entre os ímpios. E este julgamento quem faz, é o Eterno. O tal bom ladrão, na tradição católica é chamado de Dimas, e ainda virou até santo. Dimas é mencionado pelo grupo de rap paulista, Racionais MCs, como sendo o primeiro vida louca da história. Uma espécie de pessoa que se arrependeu aos 45 do segundo tempo, e foi perdoado. Seria este o exemplo para pessoas que se dizem cristãs, mas que estão na vida do crime, se espelharem, e viverem uma vida no cristianismo em paralelo no crime. Pois Dimas viveu essa vida, e nos últimos momentos de sua vida, teria se arrependido, e foi salvo. Será este o motivo dessas pessoas não largarem o crime com essa esperança? Isto é, apenas pela fé, a pessoa já está salva, independente de suas ações. Isto não encontra respaldo nem conformidade com a Torá. Essa passagem tenta dizer que pela lei se conhecia o pecado, mas pela graça, o pecado por mais que a pessoa pratique, independente da quantidade isto não importa, ela já está salva, por crer no Messias Deus, que Roma criou. Acreditamos que Yeshua foi um homem justo, um profeta de Deus, que cumpriu parte da missão do Messias, mas pelo nosso estudo estamos observando que teve muita deturpação de sua história, pelo cristianismo. Mas voltando ao assunto final do vídeo, será que apenas crendo em uma criatura de Deus podemos ser salvos? Observe o que diz o irmão de Yeshua, Yaakov, o justo. Isso sim, é conteúdo torático. Mas observemos o que a Torá nos diz sobre esse assunto, que por sinal está em harmonia com essa passagem de Tiago. E se um sacrifício é mais importante que obediência a Deus, porque o profeta Samuel disse para o rei Saul: mas talvez o sacrifício do próprio filho seja superior a isso. Será que Deus se agradaria? O profeta Miqueias responde:
Deus responde aos homens que andar nos caminhos dele, e obedecê-lo é superior a qualquer forma de sacrifício. Mas não é só isso. Deus deixa claro na Torá que nossa justiça vem sim através do cumprimento dos mandamentos. O Eterno, pela sua benevolência, nos concede uma oportunidade de mudarmos nossa rota, a fim de que este ato somado à obediência, e emuná, abra uma porta de conexão com o Criador em nossas vidas. De fato, por trás de cada mitzvot, mandamentos, o Eterno expressa o seu amor por nós, nos ensinando a evitar coisas que trarão sofrimento para nós, e ao mesmo tempo nos instruindo a criar hábitos, e fazer coisas que aumentarão o nível de sua presença em nossas vidas. Então vamos aproveitar esta oportunidade, e clamar ao Eterno de todo o nosso coração, aproveitando cada momento, retornando ao Eterno com o coração inteiro, e buscando o perdão. Se volte ao Eterno através do arrependimento sincero, e obediência aos mandamentos, um novo começo que irá mudar a sua vida.